Meu caro estudante, olha só, a Revolução Francesa é um marco divisório na historiografia tradicional, na chamada linha do tempo tradicional da história, que vai dividir duas eras, dois momentos, a idade moderna entrando em transição para a idade contemporânea. O ano é 1789, a França, analisamos nessa aula, a França pré-revolucionária, nos seus aspectos político, social, econômico e também religioso, e depois também o desenrolar dos acontecimentos que desencadearam a chamada Revolução Francesa, uma das revoluções mais importantes da história da humanidade, século XVIII, principalmente dentro do rol das chamadas revoluções burguesas. Então, se liga aí que vale a pena. A Revolução Francesa, pessoal, ela basicamente o que vai acontecer na França em 1789 é o que vai acontecer 100 anos antes na Inglaterra, que a gente já estudou. A Revolução Inglesa e a Revolução Francesa têm, digamos, basicamente a mesma consequência, quer dizer, o fim do absolutismo, a derrubada do rei monarca absolutista, a ascensão política da burguesia, enfim, o que difere a Revolução Francesa da Revolução Inglesa é que a Revolução Francesa teve uma amplitude muito maior. Tipo, chegou na América, suas repercussões. Chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil. Não entendi sua pergunta, como é? O fim do absolutismo monárquico. Agora, como eu disse, diferenciando a Revolução Inglesa da Revolução Francesa, nós vamos ter exatamente essa questão da amplitude da Revolução Francesa. E por que ela foi mais longe? Digamos, ela repercutiu, não é? Em países distantes, em outro continente, etc. Por quê? Em parte pelo momento histórico, aquele instante. Em parte por conta das ideias iluministas. O iluminismo não existia na época da Revolução Inglesa. O iluminismo surgiu depois, no século XVIII. Então a Revolução Francesa teve o impacto do iluminismo. E também, gente, porque ela foi muito mais radical. Tá certo? A Revolução Inglesa foi um encontro de comadres perto disso aqui. Radicalismo. Oi, diga. Acabar com o absolutismo. Assim como a Revolução Inglesa. Entendeu? A ascensão da burguesia. A burguesia insatisfeita, politicamente falando. Tá? Então a mesma coisa. A diferença é a amplitude da Revolução Francesa. Muito mais repercussão, inclusive fora da Europa, né? No continente americano. E essa repercussão se deu também em função do iluminismo e do radicalismo. A Revolução Francesa foi muito violenta, vamos dizer assim, bem mais violenta do que a Revolução Inglesa. Para vocês terem uma ideia, teve um governo revolucionário aqui, nesse período, entre 1793 e 1794, foram decapitadas mais de 20 mil pessoas, consideradas traidoras, consideradas inimigas do regime, consideradas pessoas inimigas do Estado, inimigas do governo, foram decapitadas na guilhotina. 20 mil. Não, mas uma quantidade de pessoas significativa. Então, para você ter uma ideia do radicalismo, né? E é isso que a gente vai estudar. Lembrando o seguinte detalhe: a Revolução Francesa, por essa amplitude, significa um marco divisório na história do mundo. Trata-se do fim da Idade Moderna. A Revolução Francesa simboliza o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Tá legal? Então estamos iniciando, a partir da Revolução Francesa, um outro momento da história chamado de Idade Contemporânea. Ok? Finda a Idade Moderna, a modernidade, e inicia-se a contemporaneidade. Tá ok? Tamanha foi as suas repercussões, suas implicações, suas consequências. Tá legal? Vamos analisar o porquê que essa revolução aconteceu. E para analisar isso, e para analisar o começo da revolução, nós vamos ter que analisar a França, onde ela ocorreu, do ponto de vista político, social,
econômico e religioso. Quando a gente entender o que estava acontecendo na França, sobre esses 4 aspectos, nós vamos compreender por que a Revolução aconteceu. Tá legal? Senhores, um dos símbolos da Revolução foi um quadro pintado por um artista chamado Delacroix, onde ele retrata ele mesmo, aqui, ele simbolizado na tela. Essa gravura não está a tela toda, está só um pedaço. E uma mulher com os seios, o busto, né, a mostra. Numa mão ela segura uma baioneta e na outra mão ela segura a bandeira revolucionária da França, com as 3 cores, né, o vermelho, o branco e o azul, simbolizando o lema da Revolução, que era igualdade, liberdade e fraternidade. Sempre lembrando, inspirado no iluminismo, sempre lembrando que a igualdade que os burgueses lutavam era deles com relação ao clero e à nobreza. Não a igualdade. Exatamente, não a igualdade com relação a escravos camponeses, os cargos e a isenção de tributos, sabe, os privilégios que nobreza e clero tinha. Então estamos falando desse tipo de igualdade, estamos falando desse tipo de condição e não de se colocar na mesma condição de um escravo ou de um camponês, por exemplo. Ok? Então, esse é o símbolo da Revolução. Antes de tudo, é necessário a gente entender que foi uma revolução burguesa, assim como a inglesa de 100 anos antes. É a burguesia insurgente insatisfeita, é a burguesia chateada, é a burguesia inconformada com privilégios de outras camadas, como o clero e a nobreza, que vai se insurgir contra o rei. Da mesma forma, como eu já falei, que ocorreu na Inglaterra. Aliás, também tem um exemplo inglês para eles seguirem, né? Já tinha acontecido isso na Inglaterra. Como eu também já adiantei, a diferença vai ser a amplitude, a repercussão e também a violência, ou seja, o radicalismo. Ok? Causas. Temos algumas aqui, ó. O absolutismo dos Bourbons. O Bourbon era a dinastia que reinava na França. Tá ali no quadro, não sei se dá pra ver porque tá pequenininho. Não sei se vocês conseguem enxergar aí de trás. O rei chamava-se Luís XVI. Luís XVI era um rei assim meio... Oi, já vou. Quem é, hein? A dinastia Bourbon, presta atenção. A dinastia Bourbon. Ô Clebessa, pedi para desligar, não foi, Clebessa? Ok. Olha só. A dinastia Bourbon não estava nem aí para os problemas do povo. Além deles serem super autoritários, igual aquele rei Carlos I lá da Inglaterra, eu acho que ele era pior ainda, porque a importância que ele dava ao povo era nenhuma. Eu vou dar um exemplo. A rainha Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, ela não era francesa, ela era austríaca. Era comum os casamentos entre um príncipe de um reino, a princesa de outro, ou vice-versa, porque você selava a paz e para manter o sangue azul, né, entre aspas, para manter a pureza do sangue, casar um membro da corte com um membro de outra corte, famílias reais, para não misturar com plebeus e tal. Então era comum. O rei era sempre, a rainha geralmente era sempre, ou quase sempre, de outro país. Então a Maria Antonieta, a austríaca, rainha da França naquele momento, num determinado dia, o povo faminto, chegou um de seus ministros e disse: Majestade, o povo não tem pão. E ela sarcasticamente teria respondido: se não tem pão, comem biscoito. Entendeu? Mostrando até que ponto ela estava interessada em saber e em atender às necessidades do povo, em resolver os problemas. Quem foi essa? Maria Antonieta, rainha da França. Quem foi quem? Rainha da França. O que acontece? Rei Saul. Você precisa baixar, né? O rei Saul foi da França. Quem? Exatamente, Luís XIV, avô desse que eu estou falando. Ô,
O avô desse que eu tô falando. Na Revolução Francesa, a rainha era No momento que a Revolução aconteceu, era Maria Antonieta. Ela era muito bonita. Por sinal, nós temos um filme intitulado Maria Antonieta, entendeu? Sobre ela, que é legendário, né? Que conta essa história que eu tô dizendo aqui. Tá lá no laboratório para vocês. É só pegar no pendrive e assistir no tablet de vocês. Quando ela foi ser decapitada, estava presa, já a Revolução adiantada, bem adiante já. Ela esperava que uma carruagem viesse buscá-la para levá-la à praça pública para ser decapitada. Como ela se considerava a rainha, aí veio um carro de boi. E ela começou a chorar, porque ela percebeu que ela não era mais ninguém. Não era mais rainha, não era mais boba nenhuma. Entendeu? Sem palavrões, cara. O que é boba? O que significa boba? Que tipo de palavrão é boba? Aula doença. Boba sério. Desde quando doença é palavrão? Você tá nervoso, cara. Então vamos lá. Continuando aqui, por favor, pessoal, presta atenção. Ó, eu só tô contando essa historinha aqui, ó, para você perceber como os Bourbons estavam interessados. Como os Bourbons estavam interessados e preocupados com o povo. Estavam nem aí. O maior passatempo de Luís XVI era o povo precisando de alimento, necessidades básicas, desemprego, aquela coisa toda. E ele no bosque caçando veados. Samuel, você conheceu a França? Por isso que ele não tava fazendo corra pro povo. Entendeu? Ele tava dando aos viados. O principal passatempo dele era caçar veados. Quando ele pela França, Animal. Samuel estava na França nesse tempo? Era? Não entendi. Continuando, olha só. Então, além disso, o autoritarismo, que eu vou falar daqui a pouco sobre a questão do autoritarismo. Mas tudo bem. Então temos como uma das causas o absolutismo dos Bourbons. Tá legal? Ô, Natan, resumindo, esse absolutismo eles eram super autoritários. Além de autoritários, concentravam sobre si todo o poder e não faziam nada para o povo. Não, aí onde está? Ela se tornou Bourbon, porque ela era da casa austríaca, ela não é francesa. Então ela se tornou Bourbon, né? Os franceses odiavam ela. Também porque ela era... só para você ter uma ideia, o Palácio de Versalhes, onde eles moravam, hoje é um museu, onde eles moravam, tinha 10 mil pessoas lá. 10 mil pessoas. Todas mamando nas tetas do Estado. Ou seja, sugando os recursos públicos. Como é, Palom? Sugando os recursos públicos. Ganhando pensões do Estado sem trabalhar e não pagando tributo. Imagine você as festas, Lima, no Palácio de Versalhes. A quantidade de comida, de bebida, né? E o povo sem nada. Então isso causava revolta. Teve um momento, Pádua, que os revoltosos, quando a Revolução estourou mesmo, cercaram o Palácio de Versalhes. Está no filme, que eu vou mostrar para vocês algumas cenas. Não hoje, né? Então, está no filme. Tem um momento que os camponeses, o pessoal com foice, com enxada na mão, eles cercam o palácio. A rainha acorda toda atordoada, a Maria Antonieta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ela diz: é uma revolta? E o ministro diz: não, majestade, é uma revolução. Ô, Natan, mas assim, eles viviam no luxo e tal, e o povo não tinha nada, mas o povo pagava um pouco. Demais, é aí onde está. Entendeu? Demais. E o governo, a revolução vai começar. A revolução vai começar porque ele queria criar mais imposto. E por que ele queria criar mais imposto? Porque ele estava gastando mais do que arrecadava. Gastando com o quê? Tanto sustentando clero e nobreza, como financiando guerras, guerra contra a Espanha, guerra com não sei mais quem,
a maior parte dessas guerras, perdendo essas guerras e tirando tudo dos impostos. Só um minuto, tem André, viu? Diz body. Aí, ó, eu tava falando o que mesmo? Sobre a Revolução Francesa. Não, a cena do filme, eu queria dizer a cena do filme. É o que, neném? Sim, lógico. Mas, enfim, afunilando. Eu queria falar, era da cena do filme. Aí numa cena do filme, os caras tudo com a foice na mão assim, e ela acorda sem saber o que estava acontecendo. E ela vai até a sacada, uma das várias sacadas do palácio. Aí olha para baixo assim, tá o povo. Todo mundo com a foice na mão. Quando ela olha para eles, ela vê o ódio na bila do olho dos caras, entendeu? Aquele ódio, querendo matá-la, esganá-la, esfolar ela viva. Entendeu? O povo sem poder, olha só, Rabelo, sem poder matar o rei, digamos assim, naquele momento, o povo tomou a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma masmorra, era uma prisão, para onde o rei mandava os inimigos do Estado, os inimigos do rei, para serem torturados lá e para morrerem encarcerados, entendeu? Então eles eram símbolo da opressão dos Bourbons. Luís XVI, Luís Bourbon. A igreja mamava. A parceria é assim, ó. A igreja dizia, sigam o rei representa Deus na terra, o rei reina porque Deus quer, sigam o rei, assim é o desejo de Deus. Em troca, o rei isentava a igreja de todos os tributos e ainda pagava pensão para padres, bispos, cardeais, arcebispos e assim por diante. Ou seja, a igreja mamava nessa teta. Então é lógico que ela não queria acabar com a situação. Entendeu? A igreja vai se posicionar contra quando os revoltosos assumem o controle político da França. Porque os revoltosos vão confiscar os bens da igreja e vão tributar a igreja. Aí a igreja não admite. O clero católico, apostólico romano, inclusive, rompeu relações com o governo da França. O governo revolucionário retirou-se da França. A França esteve praticamente sem religião nessa época. Entendeu? Porque tinha um pouco de calvinistas, mas a maioria da população era católica. Ok, causa letra B, diz assim, ó, sociedade estamental. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa pirâmide. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Gente, primeiro estado, clero, 1% da população. Segundo estado, nobres, apenas 2% da população. O resto, desde camponeses e trabalhadores das fábricas até mendigos e burgueses, compunham aquilo que era chamado de terceiro estado. Na Assembleia, no Parlamento, cada estado tinha direito a um voto. Implica dizer que o voto não era por deputado, por indivíduo, por cabeça. O voto era por classe, por estado. Sempre se juntava o primeiro e o segundo estado e derrotava por 2-1 o terceiro estado. Se fosse por cabeça ou debaixo do Então é por isso que vai acontecer a revolução. Vocês estão entendendo os motivos da revolução? Então quando a gente vai começar a estudar o quadro social, político, econômico, religioso, a gente começa a entender, para mudar isso aqui, só uma guerra, só uma revolução mesmo. Só algo que venha realmente de baixo para cima para poder transformar. Então a gente começa a entender as causas, os porquês, né, os motivos da revolução. Por isso que essa análise prévia se faz necessária. Bom, então eu volto. Eu passei para colocar essa parte da sociedade estamental. O que são estamentos? Camadas. Entendeu? Na sociedade. Privilégios da nobreza e do clero. Aí eu volto para a pirâmide. Não é? Ó, só o terceiro estado pagavam
impostos. O primeiro e o segundo tinha terras, cargos, prestígio, salários e não pagavam nada. Ou seja, mamavam nas tetas do Estado. Ok? Que isso? Terceira, crise financeira e a influência do iluminismo. Vou falar rapidamente sobre essa crise financeira. Olha só, 2 anos antes da Revolução começar, em 1787, como a economia ela era agrícola, rural, era ainda um país feudal, Michele, nem se comparava com a Inglaterra, que já era industrializada. A França estava engatinhando no seu processo de industrialização ainda, ok? Então o que é que vai acontecer? Como a economia era agrária, lá teve uma seca em 1787, e a lavoura foi altamente prejudicada. Então a economia foi ao fundo do poço. O preço do trigo, base da alimentação dos franceses, triplicou, quadruplicou. Então isso agravou o quadro social, que já era caótico, entendeu? Então foi um elemento a mais, foi um ingrediente a mais para contribuir para a Revolução ter início. Você tinha descontente todo o terceiro estado, 97% da população, e tinha satisfeito somente 3% da população. Então não era possível sustentar isso por muito tempo. Ok? Então a gente consegue. Eu comecei introduzindo o conteúdo e hoje eu vou fazer uma recapitulação e vou avançar desde o que fez e até o final. Tá certo? Eu não tenho certeza do público. Porque amanhã eu não tenho que falar mais alto. A garganta não aguenta. São só alguns poucos minutos. Tá certo? Olha só, pessoal, veja bem. O que a Revolução Francesa ela é impactante? Ela divide 2 eras da história, ela é um marco divisório, marca o fim da Idade Moderna, o início da Idade Contemporânea. Por que ela é importante? Por que a gente estuda a Revolução Francesa? Olha só, o que aconteceu na Revolução Francesa não era nenhuma novidade. 100 anos antes, a Inglaterra já tinha feito mais ou menos a mesma coisa. Já tinha acontecido, salvo algumas peculiaridades, né? Algumas diferenças. Com essas ressalvas já tinha acontecido mais ou menos a mesma coisa. O diferencial da Revolução Francesa, basicamente, 2. Primeiro, ela recebe influência do iluminismo. O iluminismo, aquelas teorias que a gente já viu, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, d'Alembert, Montesquieu. Segundo, ela foi mais impactante porque ela espalhou, quer dizer, seus ideais foram difundidos na Europa e chegou até o continente americano, repercutindo na independência da América Espanhola e na independência do próprio Brasil, do nosso país. Teve também a influência da Revolução Francesa. Como houve assim, reverberações, né, repercussão maior, então a Revolução Francesa é tida realmente como um marco histórico de divisão dos tempos históricos. Ok, mas o que aconteceu de fato? É o que ocorreu mais ou menos 100 anos antes na Inglaterra, a ascensão política da burguesia, o fim da monarquia absolutista. Agora, é claro que o processo foi diferente. A gente começa a analisar as causas da Revolução, que eu coloquei aqui 4. Eu elenquei 4, mas existem até outras. Vamos lá. Primeiro, o absolutismo dos Bourbons. Então, o rei, na pessoa do rei, do Luís XVI, concentrava sobre si o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso não era uma peculiaridade da França, não era. Isso era um traço marcante da política da época. Em praticamente todos os países europeus, com exceção da Inglaterra, todos eram absolutistas. Tá legal? O diferencial é que o povo na França não vai mais aceitar isso. Sobretudo a burguesia, que ansiava pelo poder político. Coisa que a burguesia inglesa já tinha tomado de conta. A burguesia francesa agora vai querer a mesma coisa. Tá legal? Segundo fator elencado, sociedade estamental, dividida em camadas. Você tinha um primeiro estado relativamente homogêneo, que era o clero, que junto com o segundo estado, também relativamente homogêneo, a nobreza, mamava nas tetas do estado. Eu até utilizei essa expressão aqui quando eu expliquei, eu estou recuperando essa expressão, né? Eu estou recapitulando. Então, o terceiro estado, heterogêneo, tinha desde camponeses proletários
até altos burgueses, grandes comerciantes, empresários, etc. e tal. É exatamente esse terceiro Estado que se insurge, porque era prejudicado, tinha que pagar tributos, os outros eram isentos de tributos, e assim por diante. Então, o privilégio eu não disse, eu falei, a crise financeira. Então a França estava submersa numa crise sem precedentes. Para vocês terem uma ideia, 2 anos antes, tinha tido uma seca terrível e que prejudicou os cultivos de trigo, principal base alimentar do povo francês na época. Como o governo gastava mais do que arrecadava, a conta não fechava. Então, o que o governo fazia? Explorava o terceiro Estado, cada vez mais sugando impostos, aumentando taxas, criando novos tributos. Então, esse arroxo financeiro vai ser um combustível a mais para a crise que descamba na Revolução de 1789. Já falei sobre isso, sigo adiante, tá certo? Porque eu quero exatamente continuar de onde parei. Bom, a França, apesar de um proletariado incipiente, estava começando aí no processo de industrialização, ainda era um país feudal, com tributos feudais, com encargos feudais da época medieval, com senhores de terra, senhores feudais ainda. Então, comparando principalmente com a Inglaterra, a França ainda estava bastante atrasada, o que é um combustível a mais. Por quê? Porque você olha para a Inglaterra, moderna, industrializada, urbana, burguesia no poder, rei quietinho lá no seu canto, sem governar, sem poder nenhum. Então, quando você olha para a Inglaterra e compara com a França, é como se os burgueses dissessem: queremos isso, queremos esse modelo para nós também. Entendeu? Então, era um combustível a mais, um incentivo a mais, para iniciar o processo revolucionário. Então, senhores, já falei sobre a influência do iluminismo, sigo adiante. Eu vou falar agora sobre o começo da crise. O começo da crise é exatamente em maio de 1789. O que é que vão querer os deputados do terceiro Estado? Eles vão querer o voto por cabeça, o voto por indivíduo, porque eles eram mais numerosos no parlamento. E o sistema político da França não era assim. O voto era por Estado, juntando-se sempre o primeiro e o segundo, clero e nobreza, derrotando o terceiro Estado, sempre por 2-1. Qualquer tipo de medida implementada pelo terceiro Estado não passava no Congresso, porque juntava-se o primeiro e o segundo, derrubava essas medidas do terceiro Estado. Então, essa primeira revolução, ou esse início, vai começar exatamente a partir daí dos deputados. Trancam-se numa sala, no Congresso, e juram de lá não sair, enquanto não elaborassem uma nova Constituição para a França. A rebelião vai começar aí. É óbvio que o rei não aceitou. É claro que Luís XVI usou, inclusive, violência. O exército entrou no parlamento, arrombou a porta, expulsou os parlamentares, dissolveu o parlamento. Mas o povo, Gabriela, já estava com aquele sentimento de pegar carona. Essa era a oportunidade. Essa era a chance. E muitos descontentes, transpulosos, camponeses, proletários, como se eles dissessem assim: essa é a chance, essa é a oportunidade. E o povo vai às ruas no mês de junho protestar contra o governo. Tem uma cena no filme Maria Antonieta que eu já disponibilizei para vocês há um bom tempo, que está lá no segundo computador, laboratório de informática, aqui à esquerda, logo na entrada, segundo computador. Então tem uma cena em que Maria Antonieta sai à janela do palácio e vê o povo no pátio, assim, ó, descamisados, uns com uma foice na mão, outros com uma faca inchada, com um facão, e ela vê Gabriel, o ódio, Gabriel, o ódio nos olhos das pessoas, aquele olho, Gabriel, inflamado, aquele olho com brilho, sangue na retina, Gabriel, sabe, como se aquela pessoa quisesse voar no pescoço de Maria Antonieta. Está entendendo? Quer dizer, as pessoas não aceitavam mais, não queriam mais o governo, não aceitavam mais aquela situação de calamidade.
e de descaso do Luís XVI para com as necessidades da população. A revolução começou. Dizem até, Gabriel, que um ministro, Gabriela, chegou estava o Luís XVI. Luís XVI disse assim. Luís XVI disse: ô fulano, o que está acontecendo lá fora? É uma revolta? E o ministro disse para ele: não, majestade, é uma revolução. Há uma diferença entre revolta e revolução, né? Revolta circunstancial, local, transitório, menor, até certo ponto significante. Revolução não. A amplitude. Né? Ok? Então começa aí. O povo vai às ruas e toma a Bastilha. A tomada da Bastilha é um fato extremamente simbólico. A Bastilha era uma masmorra, uma prisão, onde o rei mandava seus opositores, prisioneiros, eram enviados para lá e torturados. Naquela ocasião, só tinha o quê? Uns 10 presos na Bastilha. Não era o caso de você libertar tantos prisioneiros. Tinha pouca gente, poucas armas e tal. Mas era o que a Bastilha simbolizava. Simbolizava a opressão dos Bourbons, o autoritarismo dos Bourbons, a truculência dos Bourbons. Então, você tomar a Bastilha, você não pode matar o rei, então você toma a Bastilha. É algo simbólico. Ô, cara, deixa o computador aí, por favor, cara. Ok? Bom, a coisa, Gabriel, assim, ficou tão caótica, Gabriel, que essa primeira fase, Gabriel, ela é conhecida como grande medo. Por quê? Porque, olha, camponeses invadiam castelos, rasgavam títulos de nobreza dos seus senhores, matavam senhores feudais, munidos de facões e de foices. Então, os nobres, lacunhários, senhores feudais, muitos deles fugiam para a Áustria, um país vizinho, que também era absolutista, e eles tinham fugido lá, porque lá era um sistema absolutista, eles tinham um privilégio. Ok? Então, a coisa, nesse momento, fugiu um pouco, inclusive, do controle da própria burguesia que começou tudo. Então, é o período denominado de o Grande Medo. Senhores, desculpe, esqueci aqui de falar sobre as fases da Revolução. Deixa eu falar aqui. Então, são 10 anos. São 10 anos, como vocês podem ver, iniciando em 1789 e findando em 1799. E nesses 10 anos, historiadores dividem a Revolução Francesa em 4 momentos. São essas as etapas. Primeira etapa, eu vou falar sucintamente, tá? A primeira etapa, a Assembleia Nacional Constituinte, é quando acontece o Grande Medo, que eu acabei de explicar. É quando acontece a nova Constituição que eles vão elaborar para a França. É quando acontece o início, que é uma fase que vai durar 1 ano e pouco, não chega a 2 anos. Apesar de ter aqui, nós temos meses, os quebrados, né? Não chega a 2 anos. Com a nova Constituição, aí nós vamos ter a nova fase, que é a monarquia constitucional, que a gente chama também de monarquia parlamentar, é a mesma coisa. O que marca essa fase? O rei não tem mais poder, continua lá, não manda, não governa. Quem vai governar a França então? O parlamento. Quem é que compõe o parlamento? A burguesia, mas não era a pequena burguesia, é a alta burguesia. Lá no parlamento tinha 2 facções políticas, na verdade 3. Só que a gente vai falar aqui sobre as 2 principais. Os girondinos e os jacobinos. Olha só, os girondinos, já falei sobre isso, né? Os girondinos era a alta burguesia, são eles que vão governar a França nesse momento. Os jacobinos são pequenos proprietários de comércio, de terras, é uma burguesia pequena do ponto de vista financeiro. E eles eram, os jacobinos, radicais, queriam transformações, mudanças mais profundas, enquanto que a Gironda, o partido da Gironda, era conservador, queria a manutenção da coisa como Estado. É aquela coisa que você dizer assim, governe para o povo, mas sem o povo. Entendeu a jogada? Não. Então, tudo bem, vamos fazer um governo para os mais humildes, mas sem a participação deles. Não, quem governa somos nós. Quem ocupa os cargos públicos mais importantes, quem toma as decisões, então é a burguesia, a alta burguesia.
Então que fique bem claro que o povo não terá voz ativa. A Revolução Francesa é essencialmente burguesa. Tá legal? Essencialmente burguesa. Tudo bem. Então, é a Gironda que vai governar o país nessa época. Só que a França enfrenta problemas, porque o rei tentou fugir. Eu já contei a história para vocês, eu creio, não? Foi assim. A Maria Antonieta, dá uma saidinha aí, por favor, cara. Não para, conversar. Não, estou observando já faz alguns minutos. Não, parar, colaborar aí. Olha só, Maria Antonieta, a rainha, era austríaca, ela não era francesa. Então o rei pensou em fugir para a Áustria, o país da sua esposa. Porque como era uma nação absolutista, lá ele, e a esposa dele, né, a rainha era austríaca, então ele imaginava que ia conseguir lá um exército com o rei, que era o pai dela, com o sogro, né, para voltar para a França, restituir seus poderes absolutistas, acabar com a revolução, prender os revoltosos e tal. A ideia dele era essa. Quando ele se disfarça de mendigo e tal, aí não acaba lá, eu e ela. Só que pertinho da fronteira, faltando assim 10 quilômetros, 12 quilômetros para atravessar a fronteira, tem uma blitz, tem uma fiscalização. Aí os guardas pedem para que todos desçam. Tá? Claro que o guarda não conhecia o rei. O guarda não tinha acesso ao rei, não sabia quem era o rei. Sabia que era Luís XVI, mas não sabia direito quem era, assim, a pessoa. Só que o guarda estranha. Cara com roupas simples, mas cheio de anel, cheio de colares, umas coisas lá. Aí achou estranho, chama os superiores, o rei é reconhecido. Volta Luís XVI para Paris, agora na condição de traidor, porque descobre os planos dele. E aí há uma disputa, um debate. Mantém o rei, não mantém o rei. Fica a monarquia, vira a república. O rei vai para a pena de morte ou não. Então, os jacobinos queriam a execução do rei sob a justificativa do crime de traição. Os girondinos queriam mantê-lo no poder, mas no trono, melhor dizendo, né, mas sem poder. E quem venceu esse debate foram os jacobinos. Conseguiram emplacar no parlamento o crime de traição do rei e a execução. Ele foi guilhotinado. A Maria Antonieta foi guilhotinada também depois, isso passa no filme que eu disponibilizei para vocês. E ela, depois que o marido foi guilhotinado e tudo, aí foi a vez dela. Então ela se arrumou, né? Estava presa, mas se arrumou. E aí ela esperava uma carruagem para vir buscá-la. Ela era rainha, e veio um carro de boi. Então ela começou a chorar, porque ela percebeu que não era mais ninguém. Até então ela ainda estava na ilusão, né? Que era a rainha e tal, e todos deviam respeito, e todos tinham que ainda reverenciá-la. Quando o carro de boi chegou, aí ela vai aos prantos. Nem tanto, como eu disse, pela morte, mas sim pela humilhação. Né? Algumas pessoas, Vanessa, não querem descer do salto alto nunca. Não é? Deixa de ser rei, mas não quer perder a majestade. Ok? Bom, agora é uma outra etapa da Revolução que a gente chama de Convenção Nacional. Essa etapa também é chamada de a Era do Terror. Por que a Era do Terror? Porque em menos de 3 anos, não dura 3 anos, porque tem uns quebrados desses, os jacobinos, que agora governam a França, na pessoa do deputado Maximilien Robespierre, ou simplesmente Robespierre, entendeu? Agora, é um governo revolucionário. De fato, eles extinguem a monarquia, o rei está morto, né? A rainha também, implanta-se a república, e agora ele cria tanto medidas excessivas, exageradas, como outras benéficas. Eu vou citar as duas coisas aqui para vocês. Primeiro, os exageros. Ele criou o Comitê de Salvação Pública. O Comitê de Salvação Pública era um órgão que julgava sumariamente os condenados por traição. O julgamento sumário é um julgamento que você não tem direito à defesa. Digamos que Maria foi acusada de colaborar com os austríacos, ou seja, com o governo inimigo estrangeiro. Maria não tem direito a advogado e não tem como se defender e apresentar provas de sua inocência. Maria, com essa suspeita, essa investigação aí, ela será julgada sumariamente. Ou seja, já está condenada.
pelo simples fato de ser uma suspeita de trairagem. Ok? Seu destino é a guilhotina. A guilhotina foi inventada na época como um meio piedoso. Mas é verdade, porque a morte na forca era dolorosa, um tanto quanto demorada. E o elemento agonizava ali 5, 6 minutos, alguns até um pouco mais. Entendeu? Uma morte que causava dor. E a guilhotina não, 10, 15 segundos, pô, cortou a cabeça ali, 10 segundos ali, o corpo tem algum reflexo, entendeu? Mas a morte é praticamente instantânea. Nesse sentido, foi até piedosa, uma forma piedosa de se matar. E cerca de 20 mil pessoas acusadas de traição foram executadas nessa. Robespierre cometeu esses excessos. Agora, nós temos ainda fatores positivos do governo jacobino. Vou citar 3. Número 1, extinguiu a escravidão nas colônias francesas. Existiam várias. O Haiti, por exemplo, a Guiana Francesa, que ainda hoje é colônia para a França. Então, tinha lá plantio de cana-de-açúcar, mão de obra escrava de origem africana, igualzinho do Brasil. Aboliu a escravidão. Tanta verdade que depois que os jacobinos saíram do poder, aqui, todas as medidas tomadas pelos jacobinos foram extinguidas. Então, voltou a ser escravo e tal. Ou seja, os haitianos não aceitaram ser reescravizados. Vamos dizer assim. E iniciam, até hoje, é a única rebelião de escravos bem sucedida da história. Conseguem tomar o poder na França, expulsar os franceses, mataram um bocado, outros foram embora, e assumiram o controle político do país. Isso não aconteceu em outra parte do mundo, só lá. Entendeu? Sim. A única. Porque a rebelião de escravos aconteceu em todo canto, onde tinha escravos, inclusive no Brasil. Mas foram massacrados, foram esmagadas. E no Haiti não, foi uma revolução bem sucedida. E a revolução de escravos no Haiti aconteceu porque eles não aceitaram ser reescravizados. Porque o governo jacobino os liberta. E o governo da Gironda, que sucede, tenta reescravizá-los. Ok? Senhores, eu estou falando das coisas boas, né? Então, acabou com a escravidão nas colônias. 2. Tabelou o preço do trigo, estabelecendo, melhor dizendo, um teto. Então, o preço do trigo, base da alimentação dos franceses, não podia subir até aquele limite, tornando-se o quê? Acessível às camadas mais pobres. E 3, criou escola pública, escola gratuita. Eu não tenho conhecimento de escola gratuita na Europa, antes do governo jacobino. As escolas estavam lá, mas para quem podia pagar. Sim, inclusive mulheres. Então era algo realmente revolucionário para ela. Realmente revolucionário, porque só tinha acesso à escola quem podia pagar. E agora não. Claro que a Gironda desfaz isso, mas naqueles pouco mais de 2 anos, essas medidas foram extremamente positivas. Entendeu? Pois bem, mas devido aos excessos, devido a esses exageros, essa quantidade de execuções, mortes, o próprio Robespierre foi julgado aí também como um administrador corrupto e foi morto. Volta a Gironda, diretório, 5 membros. Agora, o problema do diretório, do governo da Gironda, é que eles estão enfrentando 2 frontes. Primeiro, o foco de monarquistas, gente querendo o retorno da monarquia. Sim, mas Luís XVI já estava morto. Como assim voltar à monarquia? Mas tem os parentes dele, tem um primo, um irmão, tanto que depois um irmão dele vai assumir, entendeu? Com o título de Luís XVII. Ok? Luís XVIII, aliás, desculpa. Não era o Luís XVII, porque o XVII era o filho dele, né? Do Luís XVI, o filho também foi morto. Então, o filho também foi morto. Foi executada a família todinha, na guilhotina. Aí, o irmão dele vai assumir depois o Luís XVIII, entendeu? Então, tinha um foco monarquista, era preciso revelar esse foco monarquista. O outro problema era mais sério, era mais grave, era mais difícil. Formou-se uma coalizão Gabriela estrangeira composta por Rússia, Prússia e Áustria.
e mais com a ajuda da Inglaterra. Por quê? Porque esses países, com exceção da Inglaterra, a Inglaterra só ajudou porque era inimiga da França, a Inglaterra tinha interesse de ver a França derrotada. Mas os outros países, Rússia, Rússia e Áustria, formaram uma aliança para derrotar os franceses e invadir a França. Porque eles temiam, esses países, que a Revolução Francesa chegasse nos seus países. E lá, nesse país, o rei perdesse o poder também, perdesse a vida também. Então eles temiam. Era necessário arrancar, entre aspas, aí, o mal pela raiz. Era necessário acabar com a ameaça no seu nascedouro. No seu nascedouro. Por isso a ideia de invadir a França e acabar com a Revolução, restituir os poderes absolutistas dos Bourbons. A ideia era essa. Então o diretório estava enfrentando essa bronca, essa coalizão estrangeira. É aí que surge a figura do genial e jovem general Napoleão Bonaparte. Napoleão, filho de burgueses, se mostrava uma figura confiável para a burguesia. Confiável em que sentido? Confiável no sentido de manter as conquistas burguesas. Quais eram as conquistas burguesas? O clero, a nobreza, pagava o imposto. O rei não manda mais, não tem mais rei, agora quem governa é a burguesia. Então, Napoleão era um cara que se mostrava confiável no sentido de manter essas conquistas burguesas. E também, ele era um militar de prestígio, ele era apto a guerrear contra os austríacos, a vencer os austríacos. Ele tinha a admiração da massa, era uma espécie de herói de guerra. Ele tinha a fidelidade do exército, das tropas, que lhe tinham profunda admiração pelas suas conquistas militares, e era um sujeito, como já disse, politicamente, para a burguesia, confiável. Então vai haver a ascensão política de Napoleão. É o famoso golpe do 18 Brumário. Por que 18 Brumário? Porque lá atrás, ainda nessa fase, os revolucionários rompem com a Igreja Católica, esqueci de dizer isso, e criaram, você vai ver isso no seu livro, a Constituição Civil do Clero. Essa lei, Constituição Civil do Clero, dizia que o clero tinha que pagar tributos, dizia que as terras da igreja não pertenciam mais à igreja, iriam pertencer agora ao poder público, ao Estado, ao governo. Então, é claro que o clero romano não aceitou essa medida. E retira-se da França, leva seus representantes, né, de volta para Roma. Na época não tinha o Vaticano. Então, há um rompimento de relações diplomáticas entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o governo revolucionário da França. Então, os revolucionários franceses mudam o calendário. Agora, disseram assim, agora não tem mais feriado católico também. São dias finados, Natal, Corpus Christi, Semana Santa, não tem mais nada disso. Nós rompemos realmente com o catolicismo, não tem mais os dias católicos, não tem mais essas datas comemorativas, não tem mais. Aí eles estabeleceram um novo calendário que seguia um calendário agrícola local, com nomes típicos do calendário agrícola. Então era mês pluvioso, era o mês chuvoso, o mês das brumas, que era o brumário, que é a primavera. Então é assim, novos nomes para os meses já conhecidos, de modo a romper com aquelas datas católicas, aquele calendário católico que já vigorava há muito tempo, como uma forma meio que simbólica de expressar o rompimento da nação com o catolicismo apostólico romano. Ok? Então, por isso o golpe do 18 Brumário. O dia 18 do mês de Brumário é o dia em que Napoleão ascende. Então você tem aí oficialmente o fim da Revolução Francesa, aqui, e o início da próxima etapa, que é a Era Napoleônica, que a gente vai estudar na próxima aula. Eu vou só passar aqui os slides, já expliquei o que eu tinha de explicar hoje, depois a gente vai precisar também anotar alguns tópicos, né, importantes. Diga. Como assim? Vai. Até amanhã para vocês e até quinta para os terceiros. O esquema é esse. Certo? Bom, olha só a coalizão estrangeira que tenta invadir a França, Gabriela. Prussianos, austríacos e ingleses. Você pode ver aí. E ainda tem os russos. Vamos passar isso aqui. O que eu havia dito, né, na minha fala, que o rei tentou fugir, mas acabou sendo reconhecido.
Aqui é a guilhotina, uma réplica da guilhotina. Não, em uso não, está em museu, né? Hoje a decapitação, vocês estão vendo aí o grupo Boko Haram, o grupo Estado Islâmico, cortam com a faca mesmo, né? Pega no cabelo do cara e passa a faca no pescoço. Deus me livre. Hã? Não sei. Certamente não, né? Sem o uso. Um esmeril. Gente, ó, os líderes jacobinos. Eu falei do Robespierre, mas nós temos também o Jean Paul Marat e temos o Danton. Eu disponibilizei também para vocês, lá no computador, Laboratório de Informática, o filme Danton, sobre esse líder revolucionário. Eu considero um filme bom. É claro que, por ter uma temática histórica, ambientada na Revolução Francesa, ele interessa aos estudantes de história, né? O público leigo, comum, bestializado, certamente não achará graça nele. Mas a maioria de vocês, entendedores da história, com certeza acharão um clássico.